Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio. Estamos começando mais uma aula de aprofundamento aqui no Centro de Mídias. A aula do componente aí, as transformações do espaço geográfico e sociedade. Já estamos aí na nossa atividade 3, hein, pessoal? Então, olhando ali na nossa telinha, as transformações do espaço geográfico e sociedade, atividade 3, nós vamos começar a nossa introdução. Hoje na Libras nós temos a Elisa que vai nos ajudar e, voltando aqui para mim, nas aulas anteriores, né, a gente já trabalhou, né, a atividade 2, o nosso desenvolvimento, a nossa sistematização e agora a gente começa a atividade 3 com um componente novo que vai ser a questão territorial, beleza? Então vamos avançar um pouquinho lá na nossa tela para a gente ver primeiro as nossas habilidades. Vamos lá, na tela. Habilidades da aula de hoje. Habilidade 1. Selecionar e mobilizar intencionalmente recursos criativos para resolver problemas reais relacionados a temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política ou natural, política ou cultural, desculpem, em âmbito local, regional, nacional ou global. E a nossa habilidade de formação geral básica que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, como cidade-campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual e etc., explicitando aí as suas ambiguidades. E quais são aí os nossos objetos de conhecimento? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, no território e no espaço. E qual é a estratégia aí dos nossos aprofundamentos? É a sala de aula invertida, onde o nosso aluno é o protagonista. E quais aí são os temas da aula de hoje? Aí sim, vocês estão vendo aí na tela um monte de bandeiras, né? Com a bandeira do Brasil ali no centro, porque hoje nós vamos falar sobre o conceito de território. Aí eu já jogo aquela perguntinha para vocês, mas o que é um território, professor? Agora a gente vai entender todo esse conceito, tá? Essa dinâmica que não envolve só pessoas, tá, pessoal? Envolve também os animais, beleza? Vamos dar uma olhadinha lá na nossa tela, vamos lá. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Vamos rever o conceito de território. A gente já viu, né, anteriormente, fez uma breve abordagem sobre esse tema, mas agora sim a gente se aprofunda nele, tá? Então, nós vamos rever o conceito de território e entender o conceito de suas divisões no âmbito político, cultural, econômico e natural. E após isso, vamos aprender um pouco sobre a importância da gestão de território e, por fim, depois disso, né, vamos ler aí as orientações da atividade 3. Então, vamos entender todo o conceito de território e depois disso eu passo as orientações da atividade 3. Beleza? Que vai estar bem legal. Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Primeiro, aquela perguntinha, né? O que é um território? O que é um território? A palavra território refere-se a uma área delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa ou grupo de pessoas, de uma organização ou de uma instituição. O termo é empregado na política, né, e também refere-se aí ao Estado-nação, tá? Que a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Estado-nação, Estado com E maiúsculo, tá? E na biologia, né, a área de vivência de uma espécie animal, né, e na psicologia, nas ações de animais ou indivíduos para a defesa de um espaço, por exemplo. Então, quando a gente fala da questão do território, a gente não está falando só, né, do território habitado pelos seres humanos, o território que os seres humanos delimitaram por fronteiras. Não, a gente está falando sobre vários âmbitos diferentes, tá? Vamos para mais uma perguntinha ali na nossa tela. Vamos dar uma olhadinha. Qual é a relação destas imagens com o conceito de território? Na imagem 1,
nós temos um leão, né, que está olhando para cima, né? Provavelmente alguém está com uma câmera ou um drone, né, filmando ali, fotografando o leão, e ele está fazendo uma cara de bravo, ele está bem nervoso. E na outra imagem nós temos aí o mapa do Brasil com a nossa divisão territorial, né, por estados, né, cada estado ali sendo destacado ali com um tom da cor verde. Então, nós temos um leão que está bravo olhando para a câmera e nós temos o mapa do Brasil. O que isso tem a ver com o território? Se vocês prestarem atenção no texto anterior, vocês perceberam que território não está relacionado apenas a questões humanas, né, das fronteiras humanas. Está relacionado também aos outros animais. Então, por exemplo, a questão lá do leão, ele está bravo, por quê? Porque alguém está invadindo o espaço dele. Então a câmera vai chegando perto do leão e ele faz, ele começa a rugir, né, faz aquela cara de bravo para tentar espantar a pessoa que está invadindo o seu território. Então os animais, eles também têm uma noção territorial, né? Quando se você tiver um cachorrinho, né, e você sai com ele para passear na rua, você vai perceber que ele começa a fazer xixi em vários locais, né, principalmente nos postes. Por quê? Porque ele está marcando o território através da urina, tá? Então os leões também fazem isso. Eles marcam o território deles, o local que eles classificam como deles, né, através aí da urina, tá? E os seres humanos fazem isso? Não, né? A gente faz fronteiras, né? A gente separa os nossos espaços aí, o nosso território através de fronteiras que são vigiadas aí, né, pelo exército, né, por soldados, enfim. Tá? Então, vamos avançar lá para a nossa tela mais uma vez. Vamos lá. Então, a gente viu aí que o leão, né, ele está defendendo o seu território e do outro lado nós temos o território brasileiro dividido aí pelos seus estados, tá? Vamos avançar um pouquinho. Então, a gente viu que o território é dividido em várias dimensões, né? Vamos para a primeira delas aqui, que é a dimensão política. No contexto político, o termo território refere-se à extensão da superfície terrestre de domínio aí de um estado. Estado, vocês conseguem perceber que está grifado, né? Está em negrito e está com o E maiúsculo. Por que estado com E maiúsculo é diferente de estado com E minúsculo? Estado com E maiúsculo está relacionado a formas de governo, tá? E estado com E minúsculo está relacionado a território. Por exemplo, o estado de São Paulo. Ou, quando eu digo para vocês, pode voltar para mim? Obrigado. Eu sou um funcionário público do estado. Quer dizer que o governo é que paga o meu salário, porque eu sou um funcionário do governo. E esse estado que eu estou falando é estado com E maiúsculo, tá? E se eu falar que eu sou um morador do estado de São Paulo, esse estado é com E minúsculo. Beleza? Vamos lá para a nossa tela mais uma vez. Bem, então a gente está falando, né, que o território refere-se à extensão da superfície terrestre de domínio aí de um estado, seja ele soberano ou não. É definido aí como espaço físico sobre o qual o estado exerce seu poder soberano ou, em outras palavras, é o âmbito de validade da ordem jurídica, no caso, estatal, tá? Está relacionada aí à parte territorial, né, referente aí à questão governamental, tá? E no nosso segundo parágrafo, né, de acordo com as teorias gerais de Estado, diplomacia, relações internacionais e nacionalidade, o território é uma das condições para a existência e o reconhecimento de um país, sendo os outros dois a nação e o Estado. Então, um país, para ser um país, ele precisa de um território, tá? É uma das classificações aí, né? Para você ter um país, você precisa ter um espaço, né? Um território. Vamos avançar mais um pouquinho na nossa tela. Vamos lá. Por isso, existem determinados casos de entidades soberanas que não são consideradas países, como estados sem território. Por exemplo, aí, né, a Autoridade Nacional, né, da Palestina e a Ordem Soberana dos Cavaleiros de Malta, que é uma ordem católica, tá?
ou as nações sem território, por exemplo, os ciganos, né, que são uma nação, mas que não tem um território específico, eles não têm um país, né? E compreende aí o território, né, as terras emersas, o espaço aéreo, os rios, os lagos e as águas territoriais. Olha só que interessante, hein? Até o espaço aéreo faz parte de um território. Então, nós temos tanto a parte terrestre quanto a parte aérea também, tá? Nós temos aí vários casos, por exemplo, de aviões que invadem o espaço aéreo de outros países. Então, você precisa, para entrar em outro país, você precisa de autorização, até mesmo se você estiver em um avião, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho lá na nossa tela. Vocês lembram aí dessa imagem aí que eu mostrei para vocês lá nas aulas anteriores, que é a do Frederick Hexel, né? A gente estudou bastante sobre ele, né? Acho que foi na nossa atividade 2, tá? E do que o Hexel, né? O que o Hexel ele falava? Na verdade foi na atividade 1, né? Ele falava aí a respeito de território. Então, na geografia humana, o conceito de território surge inserido na proposta da geografia política de Frederick Hexel, sendo assim definido como o espaço sobre o qual se exerce a soberania do Estado. Estado com E maiúsculo, formas de governo. Então, para ele, o território é o local onde onde o Estado, onde o governo exerce soberania, é onde o governo manda, beleza? Então, de fato, Hexel sustenta que o Estado surge quando uma sociedade se organiza para defender seu território, sendo essa a sua função primordial. Então, a sociedade, ela protege e ela se organiza num espaço que é o território. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, o governo exerce poder no território. Aí, essa aí é a teoria aí do Frederick Hexel. Vamos avançar mais um pouquinho. Por quê? A gente ainda precisa falar sobre os estados nacionais. Vamos lá para a nossa tela. Nesse sentido, ele pode ser tanto o Estado Nacional contemporâneo, cuja origem se dá lá no século XVIII, quanto aí a formas de organização políticas próprias de povos tradicionais, como os aborígenes africanos ou americanos. E na geografia tradicional, portanto, o conceito de território é usado para estudar as relações entre o espaço e o poder desenvolvidas pelos estados, especialmente os estados nacionais. E o que são os estados nacionais, professor? São os países, tá, gente? E como é que eles surgem? Vamos lá. Como é que se formaram os estados nacionais? Bem, aí a gente tem que falar um pouquinho aí sobre o período moderno, tá, pessoal? Então, com o crescimento da burguesia, que é o setor aí dos comerciantes, e o enfraquecimento do sistema feudal lá da Idade Média, surge um novo momento para a história europeia, que é a consolidação dos estados nacionais. A ideia de um estado-nação, no período moderno, se baseia num conceito de organização social, onde os reis absolutistas, que têm o poder absoluto, seriam a liderança e os burgueses teriam mais autonomia, os comerciantes, tá? Diante da perda do poder dos senhores feudais. Então a gente está falando de uma transição da Idade Média para o período moderno. E a unificação do poder monetário, que é você ter uma única moeda, a separação por fronteiras e o fortalecimento do exército nacional e a ideia de nacionalismo, que se baseia no sentimento de pertencimento, moldam aí a sociedade moderna. Basicamente, a gente tem a formação dos países como a gente conhece. Por quê? Nós temos fronteiras, nós temos exército, nós temos um idioma próprio, né? E a gente tem um senso, né? Uma noção de pertencimento, que é uma ideia de você pertencer a um determinado país, né? Então, isso aí é que é um Estado-nação, tá? É um país, beleza? É um conceito aí que vem lá do período moderno. Vamos avançar então mais um pouquinho. E quando a gente fala de Estado na sua dimensão cultural, né? A gente está falando de um território da dimensão cultural. Se nós temos um território, a gente tem cultura, né? Porque nós temos povos habitando nele. Então,
Quando nos referimos à dimensão cultural de um território, estamos falando sobre o conjunto dos modos de vida das populações humanas que estão inseridas no mesmo. Nesse contexto, podemos destacar desde um idioma nativo, que faz parte da cultura, de uma determinada região, até mesmo manifestações religiosas e artísticas, tá? E vale ressaltar aí que as dimensões culturais de um território podem variar de acordo com as mudanças entre as fronteiras, tá? Então pode voltar para mim. Por exemplo, quando um determinado povo invade outro povo, Você invade o território de uma outra nação. Normalmente a gente tem um choque de cultura e uma dessas culturas vai acabar aí sendo extinta ou vai se modificar, porque a gente tem o contato com culturas diferentes, tá? Isso pode acontecer de maneira natural ou também aí de maneira forçada através das guerras, beleza? Vamos avançar mais um pouquinho. Agora vamos ver o pensamento do geógrafo Milton Santos, que falou aí sobre território. O que Milton Santos falou sobre território? Eu só vou pular um pouquinho, vou ali para baixo. Para ele, a globalização que se verificava já nos fins do século XX tenderia a uniformizar os grupos culturais e, logicamente, uma das consequências seria o fim da produção cultural, enquanto geradora de novas técnicas e sua geração original. Isso refletiria ainda na perda da identidade, primeiro das coletividades, podendo ir até o plano individual. Então, o Milton Santos, que a gente já estudou anteriormente, ele falava que, basicamente, quando a globalização ela surge, esse contato com outras culturas, em muitos aspectos, pode ser prejudicial. Por quê? Se você valoriza uma cultura, maior, colocar ela num patamar mais alto que outras, ela acaba predominando e todas as outras começam a seguir essa cultura. Por exemplo, a cultura norte-americana, dos Estados Unidos. A gente segue os americanos, a gente vê filmes, séries, desenhos, quadrinhos, e muitas vezes a gente acaba ignorando essas mesmas produções da nossa cultura brasileira. Beleza? Avançando mais um pouquinho. No componente as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial, a gente viu bastante aí sobre a questão cultural, tá? E, por exemplo, se vocês acompanharam as aulas, a gente viu lá a celebração do Bumba Meu Boi do Maranhão, tá? Que possui elementos da cultura africana, cristã e indígena, tá? Então, a celebração lá do Maranhão, do Bumba Meu Boi, ela tem elementos de várias culturas diferentes, tá? E isso no nosso território brasileiro, tá? Vamos agora falar de grana, gente, dinheiro. Vamos falar sobre a dimensão econômica dos territórios, tá? Então, quando a gente fala de território, a gente também está falando de dinheiro, tá? Por quê? Porque a gente precisa aí, quando falamos sobre as dimensões econômicas do Estado, precisamos refletir sobre as relações de poder que envolvem desde a produção e venda de mercadorias até mesmo aí o gerenciamento de recursos adquiridos por meio dos impostos, tá? E quem que é que faz essa organização toda é o governo, tá? E isso surge, essa organização econômica da maneira que a gente conhece, surge também no período moderno, com as grandes navegações e a lógica capitalista, tá? Isso surge quando? Quando surge no período moderno o chamado mercantilismo, tá, gente? O que é o mercantilismo? Foi quando aí no século XV, XVI e XVIII, até o século XVIII, XVII na verdade, XV, XVI e XVII, houve aí uma política econômica na Europa que usava aí a chamada balança comercial. Agora vocês podem até voltar para mim. O que é a balança comercial? Imaginem uma balança onde a gente tem dois pesos, tá? A exportação e a importação. Quando você exporta, mais do que você importa, você está ganhando mais dinheiro, tá? Então o país ele está mais poderoso. Isso a gente chama de superávit, tá? E quando acontece um declínio, quando você exporta menos e você importa mais,
mercadorias, você tem um déficit, tá? Isso significa que o país provavelmente está em crise, beleza? E essa ideia do mercantilismo, né, surge aí nesse período moderno, né, das grandes navegações, e essa política, né, mercantilista com essa balança comercial, ela existe até os dias de hoje nos territórios. Tudo bem? Vamos avançar mais uma vez. Um território, ele também tem uma dimensão natural. O que é a dimensão natural? Ela está relacionada às características geográficas naturais aí que não sofreram intervenção humana, né, num espaço geográfico, num território, tá? Por exemplo, nós temos alguns territórios que são separados por cadeias de montanha. Então ali embaixo nós temos um exemplo, né? Podemos destacar, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, que a gente tem imagem dela ali na nossa tela, na América do Sul, que serve como uma fronteira natural entre o Chile e a Argentina. Então o Chile e a Argentina são separados pela Cordilheira dos Andes, que vocês estão vendo aí na nossa telinha, né? Na imagem, beleza? Então isso aqui é a dimensão natural. E quem é que faz a gestão do território? Quem é que trabalha aí com a manutenção, né, e a gestão do território? É o governo, né? Mas nós temos um departamento específico aí para isso. Então, aqui em São Paulo, a gente tem o Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de São Paulo, o ZEE. Então ele faz parte aí da gestão do nosso território e eu vou deixar para vocês um videozinho aí na nossa tela. Pode passar. Vamos dar uma olhadinha. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Aqui vivem 43 milhões de habitantes que compartilham um mundo de atividades, negócios e recursos naturais. As demandas dessa população são as mais diversificadas. Assim, algumas regras e acordos são necessários para compatibilizar os usos do território e harmonizar as diversas necessidades da população. Para isso, o Estado de São Paulo está elaborando o ZEE, Zoneamento Ecológico Econômico. Traduzindo, é um conjunto de regras e acordos para organizar o território, considerando as características naturais e as dinâmicas sociais e econômicas de cada região. O processo de elaboração do ZEE se orientará por 5 diretrizes que refletem um estado mais sustentável para o futuro. São elas: resiliência às mudanças climáticas, segurança hídrica, salvaguarda da biodiversidade, economia competitiva e sustentável e redução das desigualdades regionais. A implementação do ZEE orientará os investimentos públicos e privados para que sejam economicamente produtivos, socialmente responsáveis e ambientalmente adequados. Com isso, proporcionará melhorias na qualidade de vida de todos. A sua participação nesse processo é fundamental. Só o envolvimento de agentes públicos, privados e da sociedade civil organizada garantirá que o processo traduza as necessidades da população. Acesse o portal ZEE e veja como participar. Olha que interessante, hein? Então a gente percebeu aí que o ZEE, né, no caso, ele é o órgão responsável aí pela gestão do território, tá? Isso em São Paulo, tá? Vai trabalhar a questão de como organizar e manter, né, o nosso estado funcionando de maneira mais adequada em diversos setores, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos para a nossa atividade para a gente fechar a aula de hoje. Vamos lá na nossa telinha. Qual que é a atividade que nós vamos realizar, né? A nossa atividade 3. Os estudantes devem se dividir em grupos e escolher uma região, se possível local, para fazer uma pesquisa sobre o seu contexto socioeconômico, contemplando dados demográficos, histórico de ocupação e existência de patrimônios culturais, materiais e imateriais. Se possível,
pesquisar aí informações sobre o clima, o relevo, se existem áreas suscetíveis à erosão, dados sobre a biodiversidade, entre outros. Todas essas informações levantadas irão compor a base de informação territorial. Então, basicamente, vocês escolhem, né, um local aí, um espaço, se possível local, né, na região onde vocês moram ou no entorno, e vocês vão fazer uma pesquisa. Qual que é o clima dessa região? Quais são as condições socioeconômicas, né, dessa região que eu escolhi? Tem patrimônio histórico? Não tem? Então a gente vai ver as perguntas que vocês podem fazer, né, sobre essa pesquisa agorinha lá na nossa tela. Vamos lá. Bem, que perguntas eu posso fazer na minha pesquisa? Vamos lá. Pergunta 1. Qual a região que será estudada? Qual que é o espaço aí que eu vou estudar? Qual que é a região? Será que é o meu bairro, a minha cidade? Qual é o histórico de ocupação da região estudada? Quando as pessoas começaram a morar nessa região? Foi a partir de que momento? Então, você pesquisa uma determinada região e verifica quando as pessoas começaram a habitar esta região, beleza? Próximo tópico. Quais são as potencialidades e as vulnerabilidades encontradas nessa região, do ponto de vista social, econômico e etc. Basicamente, você escolhe, você vai separar qual que é o ponto forte dessa região, qual que é o ponto fraco dela. Basicamente é isso, tá? Próximo tópico. Essa região possui patrimônios históricos? Sim ou não? E se tiver, quais são os patrimônios históricos dessa sua região pesquisada? Próxima pergunta. Quais são as condições geológicas e climáticas da região estudada? Então, se eu estou falando sobre o bairro onde eu moro, esse bairro está no estado de São Paulo. Se está no estado de São Paulo, então, qual que é o clima e qual que é a condição geológica, né, do estado de São Paulo? Uma pesquisa rápida na internet vocês conseguem descobrir isso, tá? Próximo tópico. Qual o contexto histórico da região estudada? Qual que é a história da região que você vai estar pesquisando, tá? E vamos para a nossa reflexão aí da aula de hoje. Na aula de hoje, revimos o conceito sobre território e suas dimensões políticas, econômicas, culturais e naturais. Após isso, aprendemos sobre a importância da gestão de território, né, que é você estruturar e organizar o território, né, e qual a função do zoneamento ecológico econômico do Estado de São Paulo, o ZEE, beleza? Então foi isso que a gente viu na aula de hoje. E vamos aí para a nossa reflexão. Qual que é a perguntinha? Qual a importância da gestão de território na sociedade em que vivemos? Qual a importância, hein, de ter alguns departamentos e órgãos específicos para comandar o território, para estruturar ele? Qual que é essa importância? E o que pode acontecer quando esta gestão acaba falhando? Eita, então a gente consegue perceber muitas vezes que a gestão do território, ela falha, tá? E falha muito. E quando ela falha, acontecem inúmeros problemas ao nosso redor. Que problemas são esses? Então, é um tema aí que vocês podem pesquisar e que vocês vão ver quando vocês realizarem aí a atividade 3. Na próxima aula, a gente vai começar a ver exemplos de como resolver essa atividade. Tudo bem? A gente vai falar não só sobre o estado de São Paulo, mas a gente vai ampliar o nosso leque e falar sobre outros estados também, beleza? Então, não deixem de avaliar o nosso conteúdo, se possível comente, fala o que você está aprendendo ou não, tá? Faça suas críticas, elogios, que a gente está aqui sempre para fazer um trabalho legal para vocês, beleza? Muito obrigado, produção, pessoal de Libras, vou deixando aqui para vocês o meu abraço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!